Olá a todos, sou Luís Pardal do Síndicos Planning e hoje para mais uma gravação do nosso podcast. E um tema recorrente que a gente encontra nas rodas de síndico, nas conversas, é a questão da locação por curtos períodos, ou por plataformas, ou Airbnb, como cada um chama, e temos muitas soluções fazendo essa gestão nos condomínios. Mas hoje, para falar sobre isso, trouxemos alguém que faz a gestão dos imóveis nos condomínios para o Airbnb. E acho que é importante essa troca de experiências, porque permite ao síndico saber um pouco como é a gestão e como funciona a entrega desses empreendimentos para quem faz a locação na plataforma. E para falar sobre isso, temos conosco a Vivian Castro, que é gestora de locações. Vivian, seja bem-vinda. Vivian, ao longo do tempo, a gente vê que essa prática de gestão de imóveis por temporada, ela é recente. O que mudou nos últimos tempos? Mudou o perfil do hóspede, mudou a procura das propriedades, né? O que acontece? Como a gente veio lá da pandemia e ali acabou ficando mais comum essa procura, né? Pelo isolamento, por tudo que aconteceu. Antes o perfil do hóspede ele era um viajante de uma pessoa ou um casal, uma propriedade pequena, uma propriedade que ele pudesse ter um trabalho remoto e mesmo assim ainda se sentir em casa. Então, assim, isso mudou um pouco de uns tempos para cá, porque eu vejo que a procura está maior por propriedades mais bem estruturadas, mais viajantes, mais pessoas viajando, família, né? Crianças. Eles procuram também longas estadias, não só mais aquele curto período de 2, 3 noites, por N motivos. Como hoje o mercado oferece várias propriedades, né? A gente tem N situações que o hóspede acaba procurando uma gestão, um apartamento, né, de temporada, que a gente chama. Às vezes está fazendo uma reforma em casa, não quer ficar lá, quer procurar um lugar, vem estudar num lugar diferente, não sabe se vai fica um tempo numa propriedade, numa gestão mais curta. Então, tudo isso que vem no decorrer do tempo acontecendo nessa mudança de comportamento. E dentro dessa mudança, nos fala do teu papel de gestora de locação, porque é interessante. Em todo o serviço, se você tem um especialista que te orienta, que te dá o suporte, como é esse teu trabalho? O meu trabalho, ele envolve desde a criação do anúncio de eu ser transparente com o hóspede em relação ao espaço que ele vai reservar, quanto manter a boa convivência dentro do condomínio. Porque tem sim aquele morador daquele condomínio e tem esse hóspede de curta temporada. Então, assim, o hóspede ele quer uma experiência, ele quer não só uma propriedade bem estruturada, mas ele quer serviço no sentido de se acontecer algum problema, que a gente consiga arrumar, que a gente consiga consertar, que a gente consiga dar uma assistência, né? Então, nós temos que estar sempre presentes, online. Eu sempre digo, 24 horas por dia mesmo, porque acontecem coisas que muitas vezes não acontece no nosso dia a dia em casa, mas num Airbnb, né, ele acaba acontecendo. Então, desde o primeiro momento que ele faz a pesquisa nas plataformas, que ele vai perguntar, por exemplo, né, acomoda meu carro, tem tamanho X, até realmente tu consegue disponibilizar uma cadeirinha para criança, itens extras. Então, vai desde esse começo até efetivamente o hóspede chegar, se acomodar, passar a primeira noite, que isso é muito importante nessa administração, para ver se a gente atendeu aquela expectativa dele, para ver se correu tudo bem. Então, assim, a informação, a criação do anúncio e a informação correta na descrição e o atendimento ao hóspede tem que ser full time. O nosso trabalho é muito focado no dia a dia dos síndicos. E a pergunta que eu te faço, o síndico pode contar com essa tua expertise também? Porque muitos condomínios se preocupam. São moradores de curta temporada, são pessoas novas, pessoas que têm que ser orientadas
nas questões de regimento interno, do que pode, o que não pode fazer no condomínio, e os síndicos te procuram para saber como tu podes ajudá-los e ajudar o condomínio? Essa interação entre gestor e síndico é muito importante, sabe? É um canal que ele não pode ficar distante. Ele realmente tem que ser livre, né? Justamente para qualquer eventual problema, o gestor ele tem que ter a responsabilidade daquele hóspede que está dentro do condomínio, né? Então, assim, o síndico, sim, tem que contar com o gestor. E o que acontece também? Uma ferramenta muito importante é a gente ter hoje um monitoramento dos prédios, uma portaria remota, onde a gente consegue informar quem é o hóspede, um número de documento, um telefone, para que o síndico, se ele precisar numa emergência, ele consegue acessar esses dados também por esse monitoramento que o condomínio tem, tá? Então tem que ter essa ligação sim e tem que ser bem transparente para a engrenagem funcionar corretamente e não ter problema para nenhum dos lados. Eu ia te fazer essa pergunta, assim, é seguro alugar por curta temporada e que respaldo a plataforma de locação? E agora tu me falaste que vocês conseguem integrar também com a própria solução de segurança de portaria remota essa interface, auxiliando o síndico e os demais moradores. Então, voltando à pergunta, para quem mora em um condomínio, é seguro saber que pessoas estranhas estão chegando? Que controle vocês fazem de documentação, etc.? Quando a reserva é confirmada, o hóspede ele é obrigatório, isso já está no anúncio, ele é obrigatório enviar um documento de todos os hóspedes, até mesmo menores de idade, né? Até por N questões a gente precisa saber quem está vindo e como é que funciona, né? Essa questão da documentação, a gente tem que ter o acesso, até uma regra que se isso está no anúncio de escrito e o hóspede chega para fazer o check-in e ele não enviou, nós temos como barrar a entrada dele no condomínio, tá? Então, isso dá uma segurança maior. Nunca houve, em 4 anos que eu faço a gestão, nenhum episódio como a gente ouve nos grandes centros, que, né, de assalto, enfim, nunca aconteceu, tá? As plataformas, elas têm algumas políticas de seguro. A única que dá um seguro 100% é o Airbnb, Booking, Decolar, Expedia não tem, tá? Então, assim, o Airbnb, ele acaba sendo seguro tanto para o hóspede quanto para o anfitrião, né? Que é para ambas as partes. Então, assim, se eventualmente acontecer alguma coisa, o Airbnb, né? Ele acaba... se a gente consegue comprovar, enfim, né? Aí vai da expertise do gestor de comprovar por A mais B que aquele dano aconteceu no condomínio, que foi aquele hóspede, e então sim, a gente acabar consertando aí o eventual dano que foi ocasionado, né? Tu atuas na região de Blumenau ou em outras regiões? Como é essa tua carteira de clientes? Hoje, 95% da minha carteira é Blumenau. Por quê, né? Hoje eu moro aqui, obviamente, então a operação ela é muito complexa, né? Não é simplesmente você atender pela plataforma e ok. Precisa de um pessoal da manutenção, precisa do pessoal da limpeza, enfim, da lavanderia. Então tem que ter toda uma rede de apoio para que a engrenagem novamente funcione 100%, né? Então, a gente sabe que não é fácil mão de obra em vários setores. Nesses, eu acho que é um dos mais difíceis. Então, para tu poder fazer uma gestão concreta, de tu poder estar próximo, muitas vezes, do problema e conseguir resolver de uma melhor maneira... o ideal é que o anfitrião realmente esteja centralizado onde é a maior carteira de clientes. Então, hoje ainda é Blumenau, mas futuramente muito bem, pretendo expandir. Falamos do hóspede e as pessoas que querem locar as suas unidades. Hoje a gente recebe sugestões de todas as plataformas, faça você mesmo, mas eu vejo que se traz para quem faz a gestão e coloca seu imóvel na plataforma uma solução maior, de uma complementariedade, da gestão da chegada, da receptivo. Como é que você faz isso para quem tem imóveis e quer locá-los na plataforma e onde entra o teu trabalho, a tua expertise e a tua entrega diferenciada? Nos fala a respeito.
A gente colocar um anúncio no ar não é tão simples, né? É uma série de coisas que, obviamente, quem está começando agora, quem vai fazer uma gestão própria, né? Por exemplo, às vezes faz uma foto caseira, não se atenta a detalhes, que quem está do outro lado da tela, a primeira coisa que a pessoa vai olhar é a foto. Então, assim, aquilo realmente tem que ser de qualidade, e aí que a gente entra. Nós temos fotógrafo profissional, a gente faz realmente, não, uma coisa que eu digo, né? A gente não pode nunca mentir a respeito do espaço, porque isso já traz uma dor de cabeça a menos. Porque quando o hóspede está lá olhando, ele cria uma expectativa em cima daquilo. E quando ele chega efetivamente, se o negócio não está bem feito, se a foto não está bem colocada, se não está bem nítido, já vem a primeira decepção, já vem a primeira dor de cabeça. Então, assim, a gente faz toda essa parte de orientação, o que o imóvel tem que estar, de que maneira ele tem que estar adequado, as necessidades do hóspede, a gente tem que se antecipar ao que vai acontecer, ao que ele precisa, né? Para uma estadia de curta, média ou até longa duração. Então, assim, criamos o anúncio, definimos as políticas, né? Que isso é muito importante, horário de entrada, horário de saída, enfim. O que a gente pode oferecer durante essa estadia, muitas vezes o hóspede ele quer uma troca de enxoval, ele quer uma limpeza extra, ele quer alguma coisa diferente, então estamos ali sempre disponíveis para que seja uma experiência confortável e adequada para a estadia dele. Hoje se fala de experiência e tu usaste muito essa palavra e realmente, assim, quem faz uma viagem, quem loca por temporada, procura realmente aproveitar o local e ter também na sua estadia a melhor experiência e a gente escuta na internet situações de todas as formas, não é? Como tu falaste em grandes centros de pessoas que utilizaram a plataforma para assaltar condomínios, etc. Mas também a gente vê, por utilização, o quanto é benéfica essa prática e o quanto isso vem transformando a vida das pessoas. Estamos chegando no período do Oktoberfest. Blumenau se transforma e acredito que tem uma grande procura e me fala a respeito como é que vocês se preparam e a cidade está preparada para esse período do Oktoberfest. É o momento que todo mundo espera, né? Tanto o hóspede quanto o investidor que colocou aquela propriedade para que ela tivesse um bom desempenho, né? Então, assim, no backstage, eu digo, a gente monta uma operação de guerra, porque tem que ser, né? Então, tem que ter sempre pessoas disponíveis 24 horas para uma eventual manutenção, as propriedades sempre organizadas. O que acontece? Uma coisa que pega muito, né? Não atrasar check-in de hóspede. É 3 horas, é 3 horas, é 2 horas, é 2 horas. Por quê? Ele chega ansioso, ele quer entrar, ele quer deixar a mala dele, ele quer festejar, ele quer passear. Então, assim, e isso tudo, né? Se a gente pensar o tempo que a gente tem para fazer isso, das 11 às 2, 3 da tarde, não é muita coisa, sabe? Então, assim, realmente, por trás, a gente tem uma estrutura muito grande para que tudo isso funcione redondo, né? E é isso, sabe? Principalmente, não atrasar o check-in e as propriedades bem preparadas. Excelente. Muito do que a gente vive é o que a gente prepara com antecedência para fazer uma boa entrega. Então, tu falaste muito desse backstage, de ter uma estrutura e ao te ouvir agora, vocês têm uma janela de tempo muito curta, das 11 até as 2 para sair um hóspede, preparar o imóvel para que outro chegue. E você falou de uma infraestrutura que tu tens de uma equipe que muitas vezes o proprietário não consegue ter um backup e nessa época a gente sabe que falta mão de obra qualificada. Como a gente vê, por exemplo, nos condomínios, um apagão de mão de obra, de zeladores, de profissionais de limpeza, etc. Como você faz essa gestão? Hoje, essa parte da limpeza, eu tenho algumas empresas terceirizadas que prestam serviço para Cozy Homes. Então, assim, junto com a limpeza, nós fornecemos todo o enxoval. Então, o proprietário ele não precisa se preocupar com isso, a gente fornece tudo, né? E além do pessoal da manutenção, que é aquele chuveiro que vai queimar, aquele sanitário que vai dar problema. Então, existe uma rede bem grande por trás,
que também está ansiosa pelo período, porque se trabalha muito, mas é bom para todo mundo, então a gente tem toda essa parte aí de bem estruturada para que não falhe, para que realmente a gente não peque na pontualidade e na urgência que alguma demanda venha a surgir. Então isso tem que estar 100%. Fantástico. E Vivian, o nosso contexto é sempre o condomínio, o síndico e a vida em coletivo. Que conselho tu darias aos síndicos para terem uma melhor gestão das unidades que eventualmente que são autorizadas em seus condomínios? Que soluções e o que tu apresentas de conselhos para que eles utilizem de boas práticas dentro dos seus condomínios e tenham uma melhor gestão desses aluguéis de temporada? O síndico, como a gente falou lá no começo, ele tem que estar alinhado 100% com o anfitrião, né? Então, assim, ele ter o serviço de uma portaria remota, que ele também tem controle disso, com certeza é algo diferenciado, tá? Que o síndico, sim, deve investir para que o condomínio tenha isso, né? Pessoal treinado no prédio, um zelador, treinado no sentido assim, o zelador, ele não precisa ser um host, mas ele tem que ter uma noção que ele sabe que é um prédio que tem muito entra e sai, pessoas diferentes, e que eventualmente eles vão cair nas mesmas perguntas, onde é que fica um lixeiro, onde é que fica uma saída de garagem. Então, sim, preparar, pelo menos nesses períodos, por exemplo, Oktoberfest, já preparar aquele pessoal para que vai acontecer e tá tudo bem, isso é normal. Por mais que o anfitrião, ele passe todas as informações, que é o nosso trabalho. O nosso trabalho a gente não tem que ser uma carga para o condomínio. A gente tem que trabalhar leve, tem que trabalhar com tudo, com todas as informações possíveis da melhor maneira para o hóspede. Mas, eventualmente, vai acontecer. Dele perguntar para um zelador, para um porteiro, e tá tudo bem, sabe? Então, assim... eu bato muito nisso, sabe? Da portaria remota, que facilita muito a vida, além da segurança, como a gente também já falou. E, se puder, preparar o pessoal do prédio para esses períodos de maior demanda. Na questão do síndico, ainda tem a parte do regimento interno, da Assembleia e de toda a aprovação prévia, se pode ou não ter locação no condomínio por temporada, ou de preparar toda a comunidade para essa locação, se ela já foi aprovada, se ela está realmente regulamentada. Tivemos hoje conosco a Vivian Castro, que nos falou sobre aluguel de temporada, ela que é gestora de locação. E um último apelo, assim, uma última fala, Vivian, para quem vai começar, que recomendações tu fazes e para os síndicos também, o que tu orientas para terem a melhor entrega e a melhor solução? Para quem vai começar, não minta sobre a sua propriedade. Realmente coloque o tamanho que as comodidades que tem, a localização. Só isso você já está cortando 50% da sua dor de cabeça. Para o síndico, aposte sim no monitoramento, numa empresa que possa te dar ferramentas para que você tenha controle e mantenha o canal aberto de comunicação entre anfitrião e síndico. E aí eu tenho certeza que vai dar tudo certo para ambos os lados. Vivian, muito obrigado pela oportunidade de nos elucidar sobre essa questão, algo que os síndicos muitas vezes se preocupam e têm que se preocupar, porque é deles a responsabilidade de tudo o que acontece no coletivo do condomínio, mas também a solução que têm de buscar, de repente, numa gestora de locações, a ferramenta e o braço direito para terem uma melhor gestão das unidades que eventualmente gerenciam em seus condomínios. Muito obrigado pela presença. Encerramos hoje mais um episódio e quero convidá-los para que sempre nos assistam, divulguem e participem, nos indicando novos temas. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom para vocês.